É, pessoal, na última segunda-feira, o City perdeu para o Al Hilal por 4-3 e deu adeus ao Mundial de Clubes. E hoje, o Rodri teve a coragem e a cara de pau de diminuir a vitória do clube saudita, dizendo que esse torneio nem valia tanto assim para eles, justo depois de perder. Como se não bastasse já terem tirado a bola de ouro do Vini, ele ainda aparece para falar esse tipo de besteira. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo o que o Rodri falou. E depois eu quero saber, qual é a sua opinião sobre isso tudo? É pessoal, para surpresa de todo mundo, o Al Hilal conseguiu vencer o poderoso City, um dos grandes favoritos ao título. E não foi uma vitória qualquer. Não foi como o Botafogo, que se defendeu o jogo todo e apostou em uma bola. O Al Hilal foi para cima, jogou melhor que o time inglês, pressionou do início ao fim, mostrou qualidade e meteu 4 gols no time do Guardiola. Uma vitória gigante, que mais uma vez mostra que os clubes árabes, e também os sul-americanos, não estão tão distantes assim dos europeus como muitos gostam de dizer. Agora se liga nas palavras desse jornal inglês sobre a derrota do City. Pep Guardiola colocou e um time que estava tentando... Sim, para falar a verdade, eu não assisti ao jogo ao vivo porque eram 3 da manhã na França. Então, quando eu acordei e verifiquei o resultado, eu disse, o que aconteceu? Como isso é possível? Sabe, eu estava esperando mais um resultado tipo Paris Saint-Germain, Inter Miami, e eu assisti ao jogo. E, para ser justo, no primeiro tempo, o Manchester City deveria ter marcado mais gols. Mas depois do segundo tempo, foi um completo Al Hilal, um time de Hilal completamente diferente voltou e eles estavam afiados. Eu fiquei absolutamente surpreso com suas performances. Mas você tem que verificar os nomes. Milinkovic-Savic, o cara, o que ele faz lá? Descobri, ele merece jogar na Europa, em grandes clubes na Europa, com todo o respeito à Arábia Saudita. E alguns outros eu vi Malcom jogando no Bordeaux, ele não era nada parecido com o jogador que vi ontem. Então você também tem que confrontar as fraquezas do Manchester City, especialmente no segundo gol. Como você pode permitir que o jogador esteja tão livre quando você tem um escanteio a seu favor e seu último defensor está a 17,70 jardas de distância do seu próprio gol. Mas defensivamente voltamos ao Manchester City que vimos no ano passado. Fraco. Isso é insano. Cada vez. E quantas vezes usamos essa frase na temporada passada? Toda vez que a oposição enfrenta o Manchester City, há uma vulnerabilidade neles. E isso foi exposto novamente na noite passada. Mas no fim do dia, deveria ser Guardiola. Sim. Você sabe, você tem esses treinadores de bola parada. E estou assumindo que esse treinador de bola parada está encarregado de todos os aspectos disso. Não apenas quando a bola entra no fundo da rede, mas quando falha e então a oposição contra-ataca você. E assim, no final das contas, quem decidiu que Ait Nouri deveria ser o último homem, não entende nada de futebol defensivo. Este é um cara que dissemos antes, quando ele vestiu uma camisa do Man City, não é um bom defensor. E você viu no destaque, ele não reconhece quando o perigo vai acontecer e não entende onde vai acontecer. E assim, quando você é o último homem, não tem chance. Então, Ait Nouri não deveria ser colocado nessa posição. De certa forma, não é culpa dele. E no final das contas, a culpa é do Pep, porque ele tem a palavra final em tudo que acontece com o Manchester City. Então ele vai ter que assumir o comando do lado defensivo, porque claramente o treinador de bolas paradas não sabe o que está fazendo. Robert parecia um pouco no estilo do Barcelona, naquela linha alta que o Manchester City estava tentando jogar ontem à noite. Um pouco. E nós realmente não conseguíamos entender na tribuna de imprensa por que eles continuaram com isso, porque pareciam vulneráveis nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. E Pep Guardiola não parecia realmente querer mudar isso. Ele fez algumas substituições, mas aí a linha de 4 defensores foi avançada no campo e eles simplesmente não lidaram bem o suficiente com essas situações. Agora se liga nas palavras do Rodri. Ficamos surpresos com o futebol do Al Hilal, sim. Não esperávamos o time que enfrentamos. Eles se prepararam muito. Temos que dar o crédito também para o novo treinador, que até um mês atrás estava comandando uma equipe numa final de Champions. Temos que lembrar disso. É um time muito bem treinado, sim. Talvez a gente tenha subestimado eles, sim. Mas, no fim das contas, esse torneio vale mais para eles do que para nós. A gente tem a Champions League e, claro, a Liga Nacional. Jogamos a Premier League, que é onde focamos mais e que, para nós, é o verdadeiro objetivo como equipe. Então, sinceramente, esse torneio não valia tanto pra gente.
Hoje era para todos nós já estarmos de férias, porque a nossa temporada acabou faz um bom tempo. Enquanto isso, eles ainda estão em ritmo total. Os 12 europeus, e olhando a folha de pagamento, o Real Madrid é o primeiro, Bayern de Munique é o segundo, Manchester City é o terceiro, Paris Saint-Germain é o quarto, e o Al Hilal ali colado com o Paris Saint-Germain, com uma diferença mínima. Quer dizer, é um clube que gasta, né? Que gasta bastante, deve ter também lá deve ter lá sua comissão técnica, o pessoal que trabalha dentro, vê tudo, não só o Jorge Jesus, que hoje já não está mais lá. Então o Inzaghi, que por sinal é o segundo treinador bem mais pago do mundo, só perdendo por Simeone, e atrás do Inzaghi vem o Guardiola. Então devia ver isso tudo. O Neymar se lesionou, não tinha condições mais de acompanhar. O Jorge Jesus, ele não é fisiologista, nem médico, mas ele tem um departamento médico e fisiologia, tudo ao seu redor, para comunicar como está a recuperação do atleta, se está bem, se não está bem, se tem a força necessária. E quando ele vem a público falar isso, é com a retaguarda de médicos, de fisiologistas, de preparadores físicos, tudo. E aí você pega, dentro do Mundial de Clube, que ali está faltando assim, dos grandes clubes mundiais, quem não está nesse Mundial de Clube agora, quem não foi? Barcelona e Liverpool. E o Arsenal, talvez, porque o negócio de ranking foi um time você vê que foi 2 times de Portugal, foi o time lá da Áustria, né? E o Al Hilal, quando gasta isso, não é porque é um time de brincadeira, vai querer ter também os melhores. Estava vendo aqui o Koulibaly, dos zagueiros que jogam, que está nesse Mundial, é um atleta bem mais pago. Ele saiu do Chelsea, ele jogou muito no Napoli, foi pro Chelsea, do Chelsea foi pra lá e falou que nunca ganhou tanto dinheiro que nem tá ganhando agora. Esse merece. Aí eu tava vendo assim, imagina só o Flávio me mostrou aqui agora que quem tava na arquibancada foi o presidente do Al Hilal. Hoje deve ter todo mundo ganhando um relógio de não sei quantos milhões, ou um carro pra cada um, ou o bicho, porque foi um feito incrível. Não perdeu do Real Madrid e elimina o Manchester City, que vem também de... O City o dono, quem tava lá era o príncipe árabe, né? Que é dono, presidente do Al Hilal. E o City é patrocinado também por umas famílias, né, dos Emirados Árabes, né? Unidos. Aí eu vi no jogo ontem, Tico, eu tava comendo uma tilápia frita, da hora, tomando um vinhozinho, que tá frio em São Paulo, hein? Tá 16 graus, Tico. Eu olhando com mais, tinha uns 8 amigos meus, eu falei, vem cá, há condição de Neymar jogar um jogo daquele ali, de ontem? Não tem condições ainda, não. Não tinha condição nenhuma de Neymar estar no jogo daquele ali, fisicamente. Eu tô falando tecnicamente, que também, se você não estiver bem fisicamente, tecnicamente, você vai deixar a desejar. Aquele jogo de ontem, aquela trocação, você falou do Malcom. O Malcom dá aquela arrancada, né? Empata o jogo e na sequência da outra tem um pênalti, mas ele estava impedido. Estava impedido, por isso que o juiz deu pênalti, mas aí... Você vê que o próprio Rodri não aguentou, né? Ele então, entrou no meio do jogo e saiu antes de acabar. Igual o Paulinho. É muito tempo o Rodri vem de uma lesão muito séria. Que condição o Neymar tem de jogar um jogo desse ainda? Não tem nem a pau. Nem a pau. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você achou das palavras do Rodri? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.